Dia 21 do mês que vem. Sábado. Vai estar ótimo. É que passa tudo tão rápido, né, Sérgio? Nossa Senhora, que bom. Já tem bastante gente, já está quase encerrado, né? Bom, vamos então ao Evangelho da Noite. Deixa eu achar que é. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 5 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E havia um homem dentre os fariseus, por nome de Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes eu te dizer que importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nascer do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode fazer isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. Contudo, com tudo isso não recebes o nosso testemunho. Se quando eu te digo coisas terrenas ainda não me crês, como crerás se falastes das celestiais? Isso está no livro de João. O encontro de Jesus com Nicodemos. Essa é uma das passagens mais controversas que nós temos nas Escrituras. Porque cada tradição religiosa tenta arrastar essa passagem para a sua sardinha. Essa brasa para a sua sardinha. Os espíritas dizem que ele está falando claramente da reencarnação. Os católicos dizem que ele está falando do batismo. Os evangélicos dizem que ele está falando de uma renovação. Também batismo, porque ela também tem um batismo deles. Enfim, mas cada um tenta, e nisso vários teólogos, estudiosos, vários exegetas, estudiosos, filósofos, pensadores, tentam criar uma tese em torno disso. E eu acho assim, eu acho que Jesus está querendo dizer muito mais do que essas tradições religiosas tentam reduzir esse texto. Esse texto não fala simplesmente de reencarnação, como querem os espíritos. E não fala porque não precisa. O espiritismo não precisa dessa base para chancelar a teoria da reencarnação. A reencarnação é algo óbvio. Quer você queira, quer não, faz parte do processo da natureza. Sem reencarnação não existiria justiça divina. Porque um Deus que coloca as pessoas no mundo pela primeira vez em situações tão diferentes, umas vivendo em verdadeiras situações de miséria, outros na opulência, outros com todas as oportunidades e chances, outras com todos os caminhos, dificuldades e obstáculos pelo caminho, outros numa família rica, estruturada, outros com um pai
envolvido com bebida, com a mãe, com a prostituição, com drogas, com isso, com aquilo, sem lugar direito para morar, outros nascem na rua. Que Deus é esse? Né? Onde está a justiça divina? Impossível. A gente não consegue fechar essa conta. A única teoria que surgiu para explicar as diferentes experiências às quais nós somos expostos no mundo, a mais racional ainda é a reencarnação. E a reencarnação não é a criação, invenção do budismo, do espiritismo. Ela já existe dentro do budismo, que foi ensinado há 4, 5, 6 séculos antes de Cristo. Existe no hinduísmo, existe no taoísmo, existe em todas essas tradições. No livro egípcio dos mortos, você vê falar em reencarnação. Na mitologia grega, até na mitologia grega se fala em reencarnação. As pessoas, elas passam um tempo no Tártaro sendo torturadas, castigadas pelos erros. Depois elas saem do Tártaro, elas vão, tomam a água do rio Léter, é o rio do esquecimento. Elas esquecem todo o passado e voltam para a Terra, reencarnam. Até na mitologia grega, que a gente não consegue. Se existe na mitologia grega, existe na egípcia, existe na mitologia nórdica, existe na Umbanda, no hinduísmo, em todas essas tradições antigas. Ou seja, a reencarnação não é nenhuma novidade. É que algumas religiões judaico-cristãs aceitaram por conveniência, por uma série de fatores que para eles era conveniente. Para algumas tradições religiosas é importante que as pessoas continuem na ignorância, dependentes da igreja. E ok, não vou criticar essa ou aquela linha de pensamento, não é isso. Mas eu acho que essa passagem não fala de reencarnação. Essa é a leitura que eu faço. E não faço sozinho. Vários estudiosos também a fazem. Por quê? Nicodemos procura Jesus. E para tirar algumas dúvidas com ele. Eu sei que você é mestre aqui em Israel, não sei o que e tal, vai de noite. Né? Ele não pode se expor. Tem que ser ele, claro. Ele vai escondido, porque ele era mestre, uma pessoa respeitada. Né? Ele era um doutor da lei, de um conhecimento enorme. Ele vai procurar Jesus na surdina. E Jesus fala, olha, se você não nascer de novo, você não verá. Não é entrar, viu, gente? Entrar no reino de Deus é outra coisa. Ele fala em ver. Para ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E aí, Nicodemos, com todo o conhecimento cientificista dele, tenta arrastar a conversa para a matéria. Mas eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus tira da matéria. Portanto, não é sobre reencarnação. Jesus fala, não. Em verdade, eu vos digo que você tem que nascer da água e do Espírito. Aí vem a chave. O que é nascer da água para os antigos? O que representa a água? Se vocês pegarem Ezequiel, ele tem um trecho grande falando da água como um elemento de purificação. Exato. Então, a água representa a purificação. Então, você tem que passar por um processo de purificação. Aí sim, você tem que renascer da água e do Espírito. Como é renascer do Espírito? O que é o Espírito? O maior. O Espírito, aquilo que os hindus chamam de Atma, o Espírito é algo desconhecido ainda de nós ocidentais, porque nós temos a tendência de transformar a nossa experiência no corpo, nosso perispírito, nosso ego, nosso envolvimento com a carne em entidade. E não é isso. O Espírito não é uma entidade. O Espírito é essa luz que está conectada com o todo. Com o Brahma. É o Atma que se conecta com Deus. É uma parte de Deus, é uma centelha de Deus.
que existe em cada um de nós. Isso é o Espírito. Renascer do Espírito é isso. Temos que nos purificar e renascer do Espírito. Ora, se nós somos uma centelha de Deus, portanto, nós somos deuses. O que é Deus? Deus é tudo. Mas o que João diz que Deus é? A essência. Amor. Deus é amor. Então, nascer do Espírito é nascer do quê? Amor, gente. Então, Jesus, para você ver o reino, olha só como esse cara construiu o pensamento dele. Para você encontrar esse reino de Deus, para você ver esse reino de Deus, a primeira coisa, você tem que se purificar, é a água. E você precisa da água, renascer da água e do Espírito, ou seja, passar por uma purificação e ter um Espírito novo. Um Espírito do amor. Um Espírito que se conecta com Deus. Então nós temos que desenvolver nossa capacidade de amar. E não amar apenas quem a gente gosta, aquilo que nos agrada, aquilo que nos deixa confortáveis, aquilo que a gente quer ter por perto, aquilo que a gente tem apreço. Não, amar de forma, como dizia Mário de Andrade, o amor como um verbo intransitivo. Amar tudo, absolutamente tudo. O amor ser uma expressão. Amar esse microfone, amar esse negócio aqui, esse bloco de notas. Amar em cada gesto, em cada toque, em cada olhar. O nosso olhar tem que refletir amor. A maneira de nós olharmos para o mundo tem que ser uma maneira amorosa, sem julgamento, sem condenação, sem preconceito. E é óbvio que a gente está distante disso, porque nós somos regidos ainda pelo ego. O ego é feito de crenças. E nós acreditamos ainda no mal, no ódio, como resposta emocional. Nós acreditamos na violência. Nós acreditamos em uma série de coisas ruins. Faz parte do nosso software interno, daquilo que a gente programou no nosso ser a partir das nossas vivências. Então, tudo isso tem que ser desprogramado. Isso é passar uma água. Isso é renascer da água. É passar por um processo de desprogramação, desconstrução. É zerar tudo isso e começar a partir do amor. De olhar para a vida de uma outra forma. Aí sim, você vai poder ver o reino de Deus. Caso contrário, aí Nicodemo fala, como que é isso? Eu vou ter que voltar para o jeito da minha mãe? Jesus fala, não, você tem que renascer da água do Espírito. Mas isso é impossível. Aí Jesus continua. O que é água, o que é Espírito é Espírito. E o Espírito sopra onde quer. Você não pode transformar o Espírito numa entidade, em algo que você possa analisar num objeto. O Espírito, ele sopra onde quer, porque o Espírito é a própria natureza. Ele pertence a essa própria natureza. Essa natureza que tem princípios, que tem leis, que tem uma ordem, que se organiza a partir de uma lógica voltada para o bem, para o amor. O mundo funciona assim. Nós sofremos porque estamos desconectados dela, desconectados de Deus. Nós estamos em constante transgressão dessas leis. Nós estamos em distonia dessas leis. Divididos, dissociados. Divorciados de Deus. Esse é o nosso problema. E quando eu falo Deus, eu falo dessa própria natureza. Eu falo de tudo isso, de toda essa inteligência universal, dessa ordem universal. Isso para mim é Deus. Não posso ir além. Eu não tenho faculdades ainda para compreender algo maior do que isso. Qualquer um que tentar falar sobre Deus vai cair numa armadilha da qual ele não pode sair. Então vamos pensar Deus ainda como o filósofo Spinoza, como a própria natureza. E a melhor forma de olhar para ele. Porque a gente percebe na natureza a presença de Deus.
a partir das suas leis, dos seus princípios, da sua ordem. Ele não precisa punir ninguém. A própria natureza tem princípios e regras que vão fazer você sofrer quando se afastar dela. Ora, se existe um princípio do amor, se a lei do amor é algo sim, que se impõe em tudo, e você não ama, você vai sofrer para voltar a se realinhar com essa natureza. Até aprender a amar. Se ela trabalha, se existe uma lei de ação, se tudo é movimento e você está parado, estático, inerte, você vai sofrer até colocar sua vida em movimento de novo e se alinhar com os movimentos da natureza. Existe equilíbrio na inércia. Quem anda de bicicleta sabe disso. Se ele parar de pedalar, ele cai. Então, tudo é regido pelo movimento. O equilíbrio só acontece no movimento. A paz, ela não é no silêncio, na estagnação, na inércia. A paz está no movimento, no perfeito equilíbrio, alinhamento com esse princípio. Então, existem princípios que regem a condição humana, que regem nossas vidas. Nós somos regidos e guiados por isso. Isso é Deus. Isso é Deus presente em nossas vidas. E é isso que Jesus estava querendo explicar para Nicodemos. O problema de Nicodemos é o problema de quase todos nós. De nos intoxicarmos de conceitos, de estudos. Ele era um intelectual, ele era um profundo, ele era um mestre de Israel, cheio de decorebas das escrituras, né, dos livros sagrados, do Torá, de ler os Levíticos, os números e coisa e tal, sabia de cor tudo aquilo, conhecia as tradições, as leis mosaicas, conhecia tudo. Mas era apenas conhecimento. Ele não tinha o saber. Então, quando Jesus falava de algo tão grandioso que não pode ser encontrado em livro nenhum, que a gente só pode alcançar a partir da experiência, a partir de estados de diferenciados de consciência, né? Quando abrem as portas da nossa percepção e a gente consegue enxergar coisas que não enxergava, entender coisas que não entendia, isso livro nenhum nos dá. Isso é a própria natureza agindo sobre cada um de nós. A gente não é o mesmo quando compreende determinada coisa. A gente não é assim. Não tem nenhum pastor, nenhum guru, nenhum padre dizendo para a gente, e a gente acreditando nele. Não é sobre acreditar, é sobre saber. E Jesus já sabia de tudo. Só que aquele homem não sabia de nada, ele acreditava em tudo que lia, que estudava. Era uma pessoa, era um intelectual. Existe essa diferença muito grande entre intelectual e o sábio. Portanto, cuidado, gente, quando vocês ficam buscando conhecimento apenas em livros, em vídeos, em palestras, em cursos disso, gastando fortunas atrás de coisas. O verdadeiro conhecimento surge de dentro para fora à medida que essas portas vão se abrindo. O silêncio é o instrumento mais poderoso. Esse momento em que a gente faz essas reflexões, em que a gente está em silêncio, sozinho, e começa a buscar explicações, a gente se conecta com o mais profundo da nossa alma, com aquela voz interior que vai nos mostrando. O verdadeiro guru está dentro de cada um de nós, não está fora. E a gente só consegue perceber isso quando a gente dá a oportunidade, quando a gente torna-se mais íntimo de si mesmo, né? Quando Jesus dizia que o reino de Deus não está ali, não está lá, não está colado, não está lá, não está lá, o que está dizendo? Está dizendo isso que eu estou falando agora. A gente para de buscar o reino de Deus em tantos lugares, em tantos livros, em tantos, sabe, na palavra de um, na palavra de outro, na palavra do outro, na minha palavra. Eu não acreditem em nada do que eu estou falando. Busquem em vocês, porque o reino de Deus não está ali, não está lá, não está lá. Está dentro de vós.
A resposta está dentro. E essa janela só se abre quando a gente começa a ouvir a própria voz. Então, transformar essa passagem numa passagem que fala, referenda a reencarnação, empobrece muito isso. Porque essa passagem fala da transformação que precisa acontecer em cada um de nós. Uma transformação pela água e pelo Espírito, de purificação, de nós nos desconstruirmos, nos livrarmos de tudo aquilo que é anacrônico, ultrapassado, que nos escraviza, das nossas crenças, valores, conceitos. Purificar tudo isso e aprender a amar. É só isso que Jesus está falando. Isso não é pouco. Transformar essa passagem maravilhosa em reencarnação é uma bobagem. Aliás, os espíritas têm que parar com isso. Porque é comum, a gente até piega isso, a gente vê espíritas dizendo o seguinte: isso não dá para mim, eu vou deixar para a próxima encarnação. Eu não vou conseguir fazer isso agora. Não, isso eu não dou conta de fazer isso. Eu vou deixar isso mais para frente. Gente, a vida acontece agora, não tem próximo, não tem amanhã, não tem semana que vem. A vida te coloca diante de desafios que precisam ser enfrentados, vividos, transmutados, trabalhados. Isso é uma atitude preguiçosa, covarde, de quem não quer enfrentar a si mesmo. Vocês só vieram aqui para enfrentar vocês mesmos. E vocês vão ficar fugindo, achando que não é hora? Vou deixar isso para uma próxima encarnação? Então é um perigo nós tratarmos as coisas dessa forma. Vocês estão diante daquilo que vocês precisam enfrentar. Enfrentar, e o instrumento mais poderoso que vocês têm, a ferramenta mais poderosa que vocês têm, para qualquer coisa, é o amor. Tem pessoas que não se suportam. E eu já cansei de ouvir isso. Olha, eu não vou conseguir me entender com ela nessa vida. Eu vou deixar para uma outra. Eu não vou conseguir. Não tem jeito. A própria pessoa que engole o veneno. Pois é. Então, quer dizer, ela está jogando a toalha. Ela está dando um atestado de covardia, de fraqueza, de incompetência. Está reforçando todas as crenças equivocadas que existem dentro dela. De impotência, de incapacidade, de fraqueza, E isso é um absurdo. A gente acredita nessas coisas ruins. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou, não. Tem muita gente nova aqui. Eu ia falar. Eu até aqui, ó, mas eu vou. Posso? Oi. Você disse mano. Você sabe que quem fala isso é criminoso. O pai dele tá corrigindo de falar xinga. Agora não é coisa de criminoso, não. Você não viu meu filho? Mano, é coisa fácil. Sabe o que é mano? Mano é coisa dos jovens. Mano, quer dizer, irmão. O pai dele tá mandando. Se eu chamasse todo mundo aqui de mano, tá ok. Mas depois. Olha lá, isso daí já é uma crença. Tá bom, tá. Essa crença é limitante. Prometo que eu não vou falar mais mano. Tá bom. Então, gente, isso aqui, ó, se não se tornar uma pessoa assim, ninguém vai ver esse reino de Deus, ninguém vai. Isso aqui é pureza, exemplo, sem preconceito, sem dificuldade de se colocar. Se expressar, sei quem é. Sem qual a dificuldade que ele teve. Muitas pessoas podem, se eu falei isso, muitas pessoas podem ter pensado e não falou. Ele falou. É isso aqui, Jesus dizia, se nós não nos tornarmos, não olharmos para as crianças e não tomá-las como exemplo, nós também não vamos encontrar esse de Deus. Então é isso que a gente tem que procurar, é livrar-se de preconceitos, livrar-se. Bom, vocês sabem por que a gente precisa se livrar, né? Nós precisamos nos livrar de nós mesmos. Só isso. Não é simples, não é fácil.
E não tenta salvar essa vida, não. Tente perdê-la. Perdê-la. Perder a vida de ilusão. A vida do ego, exatamente. É morrer sem morrer. Morrer e continuar vivendo. A música que fala isso, né? Eu não me lembro agora, a música bonita, talvez ele queira dizer isso. Ou não, acho que vai.